As festas de final de ano estão chegando e muitos aproveitam essas datas para reunir familiares e amigos, partilhar alimentos e presentear entes queridos. Mas toda essa programação depende de dinheiro. E uma boa notícia: o mercado financeiro reduziu a projeção da inflação. O número caiu de 3,09% para 3,05%, referente ao mês de dezembro. Wilson Rocha, que é professor de economia da rede de ensino Docton, relatou que essa redução representa a chance de bons negócios no final deste ano. A redução da inflação é interessante para a população porque o aumento do nível de preço dos produtos que a gente tende a consumir, ele vai ser menor, principalmente agora para o nosso final do ano de 2017. Então a gente tem uma perspectiva da inflação, dela ficar em torno, a inflação oficial ficar em torno aí de 3,4 a 3,5. Isso mostra que você vai conseguir consumir uma quantidade interessante, uma quantidade satisfatória, sem pesar tanto no bolso do consumidor como a gente viu nos últimos anos. Ele vem dentro da perspectiva que o Banco Central ele solta, ele faz uma análise. Para a gente isso vem muito benéfico, beleza? Só que a gente tem que sempre lembrar que o problema da inflação no nosso país ele também está atrelado um pouquinho ao crescimento. Então a gente também, o nosso PIB, o nosso crescimento enquanto economia, enquanto país, ele está menor. Então esse consumo, apesar dele realmente, da inflação estar baixa, esse consumo ele ainda tem que ser feito de uma forma mais consciente. Para o próximo ano, a projeção também foi reduzida. De 4,03%, o número caiu para 4,02%. Essas reduções são de grande importância para a população, uma vez que a inflação controla a economia do país. Para o ano que vem, a gente tem uma perspectiva da inflação ficar em torno de uns 4%, o que para a nossa economia, para o nosso cenário, que a gente sempre teve uma história de problema com a inflação, é muito bom, certo? Talvez para alguns outros países isso seja bastante, mas para o nosso cenário, para o nosso contexto, da forma como o Brasil é organizado, ainda assim é um cenário interessante. Então, pelo menos esse final de ano, no ano que vem, a gente ainda tem um controlezinho da inflação que vem para beneficiar a população. De acordo com o professor, a redução da inflação não influencia diretamente no preço de todos os produtos consumidos pelos brasileiros. O conceito da inflação, na verdade, é quando a gente tem um aumento dos preços. A gente tem basicamente 3 tipos de inflação, a gente tem que entender quais são e por qual a gente passa. Mas hoje é interessante que realmente a gente tem uma inflação que é controlada, que vem no nível aceitável para o nosso país. Diferente, por exemplo, nos últimos anos a gente teve, só para a gente ter uma noção, uma inflação em torno de 10% ao ano. Isso é muito. Então a gente tem que entender que um pouquinho de inflação ele também faz bem para a economia, ele é necessário para a economia. Quando a gente escuta falar na mídia, quando a gente lê no jornal que a inflação, por exemplo, está em 3,5%, a gente tem que entender que aquilo ali é uma média. Então, dentro daquela inflação ali, a gente tem, por exemplo, vestuário, a gente tem transporte, a gente tem prestação de serviço. E como é uma média, às vezes a gente pode ter um produto com a disparada, um aumento alto, forte, como a gente também tem algum produto com a queda acentuada. Então, aquilo ali é feito uma média. Dependendo do que você consome, você vai sentir a inflação de uma maneira diferente, por exemplo, do seu colega, do seu amigo, do seu vizinho. Vai depender também da forma como você consome, aquilo que você prioriza ao longo ali do mês e do ano. E para aqueles que possuem muitas dívidas a pagar, a dica é aproveitar essa redução para sair do sufoco. Vai ser mais em conta do que foi nos últimos anos, mas a gente sempre lembrar e deixar ressaltado isso para a população, que primeiro ela priorize aquilo que ela já gastou, aquilo que ainda está em atraso ou que ela tem que quitar esse pagamento, e depois ela pense em fazer as suas festas agora no final do ano. Mas realmente ele vai ser bem melhor do que nos últimos anos, nos anos anteriores.